As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. O poder da imagem é um poder forte, não é? Como sabemos. Mas eu prefiro olhar para a fotografia como para as outras artes, como para as outras áreas e tentar sempre cruzá-las, ou seja, não olhar para a fotografia stricto sensu, não é? Ou seja, prefiro fazer essa abordagem cruzando-a com a música, com a literatura, ou seja, haver esse cruzamento com outras áreas, porque acho que nos enriquece a todos. Fotógrafo, produtor cultural e editor, Cláudio Garrudo é o atual diretor de edição e cultura da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Por isso vamos falar da oitava arte, dos temas e técnicas que gosta de praticar, mas também das aulas que dá, da sua ligação às salgadeiras, da associação Isto Não É um Cachimbo, do Bairro das Artes, do Museu Casa da Moeda e da sua ligação à Imprensa do Estado, que acaba de apresentar o plano de edições para este ano. Sim, porque a Imprensa Nacional é muito mais que uma instituição que fez 250 anos e faz cartas de condução, passaportes, cartões de cidadão e o Diário da República. Tal como a Casa da Moeda, com os seus 750 anos, faz muito mais do que moedas portuguesas e de outros países. O organismo que a junta é um motor essencial para a salvaguarda e promoção da nossa cultura. Olá, Cláudio e Banhajas, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Já há algum tempo que eu queria combinar isto. Só para te lembrar, o Duarte Azinheira esteve aqui em setembro de 2021, portanto já lá vão 4 anos quase, é impressionante, já foi há muito tempo. Vocês, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, devia cá vir todos os anos a falar das novidades, porque há sempre coisas curiosas que vocês têm o cuidado de editar e de salvaguardar e de lembrar ou de surpreender-nos, portanto fica marcado este encontro anual, porque com muito gosto. É muito importante. Eu, para começar, devo dizer que em público gosto muito do teu nome, Garrudo, porque Garrudo quer dizer uma pessoa que possui garra, não é? Isto é quando o povo diz isto de um jovem que é garrudo, quer dizer que é crescido e é forte, o que é muito curioso. Se tinhas alguma ideia da origem deste nome? É de onde? Creio que é espanhola e está ligada Garrudo. À indústria dos cortumes, por aí. Mas cá em Portugal não há famílias Garrudo, penso que aqui haverá da mesma que a minha. Tu é engraçado porque a tua apetência pelas artes, porque tu és fotógrafo, não é? Primeiramente, vem muito de ti. E o teu irmão, por exemplo, seguir os dois artes, mas os teus pais, desde adolescentes, mas os teus pais nem sequer estavam ligados às artes. É curioso. Não, é verdade, sim, isso foi... Sim, foi uma paixão desde muito cedo. O meu pai tinha uma máquina que eu usava assim... Fotográfica tudo. Sim. Mas pronto, obviamente, depois de toda a formação que fui fazendo e... Nunca sonhaste que querias um dia ser fotógrafo com exposições e agendar-te uma galeria? Esse sempre foi um trabalho que fiz em paralelo com a área da edição. O que confesso também me dá uma certa liberdade nessa criação e na verdade não dependo disso no dia-a-dia. Até acho que essa paixão, que hoje em dia é uma parte da minha vida, obviamente, mas que com esta missão de serviço público que me foi incumbida na Imprensa Nacional... Já estás lá há quantos anos? Há 6 anos? Formalmente na empresa estou há 5. Antes estava como desde consultor. 2019, 2020, sim. Por aí, não é? Antes estava como consultor e tenho este uma... prazer de poder trabalhar numa casa centenária que tem esta missão incrível. Sim, de serviço público e de preservação da língua e da cultura portuguesas. É muito engraçado porque e o teu irmão estava a falar que são os dois muito ligados às artes. O teu irmão, como tu disse, também é um viajante, é um globetrotter, é um surfista e escreve e também fotografa e não sei o quê. É muito engraçado vocês dois ligados muito às artes. Tu também és muito bairrista, o que é curioso, és muito cosmopolita, gostas muito de toda esta zona do Chiado, do Príncipe Real, da Bica. Tens esta tradição, tu conheces a senhora Dona Augusta do não sei o quê, e o quiosque do Oliveira e é muito giro, porque Lisboa diz-te muito Sim, eu nasci em frente ao Museu do Chiado, não é? Ao Museu Nacional de Arte Contemporânea. Não sei se isso se calhar era um indício da Rua Ivens, para aqueles lados ali? No Hospital da Ordem Terceira, mesmo em frente. Sei atrás, sim. E vivi durante muitos anos no Bairro Alto, no Príncipe Real.
E tenho essa relação de criar sempre ligação com a comunidade e com as pessoas e com o Conheço local. toda a gente, a gente conhece, é muito curioso. E foste para a publicidade porquê? Era uma coisa que te seduzia de algum modo? Não, isso sim, quando fiz essa formação, sim, é porque queria ir para uma área que fosse criativa. A minha intenção... Não o IAD ou uma... Na altura, sim, na altura esta era a única faculdade pública com um curso de publicidade e foi essa a minha opção. Acabei por nunca trabalhar na área e sempre trabalhei na área da edição, pronto, e foi... Então também estive em Barcelona, fiz Erasmus, depois voltei. Lá, não é? Fizeste Erasmus lá. Depois fui para a República Checa, também trabalhar numa revista. Uma bolsa Leonardo da Vinci, uma que tu recebeste. Tive a sorte de andava a fotografar de helicóptero, de tudo. Giro. Passei 3 meses na República Checa a trabalhar para uma revista de turismo a fotografar. Sim, foi incrível. Sim, e os castelos, eles têm castelos lindos. Sim. Foi uma belíssima experiência. Bem incrível. E depois também frequentaste o doutoramento em Madrid, na Complutense. Sim, que não cheguei a acabar. Não chegaste ainda a acabar, tenho mas... que voltar a isso. A tua tese vai ser sobre o quê? Entretanto voltei a reescrever, mas ainda não me inscrevi, mas obviamente sobre fotografia portuguesa contemporânea. Muito bem, a viagem para ti é viajar e abrir horizontes, é uma coisa muito, muito importante para ti. Quando eras miúdo também fartaste de palmilhar, que é Interrails e coisas assim, pela Europa toda? Eu tenho a sorte de ter bons amigos e tinha os pais dos grandes amigos, que também são meus amigos, que viajavam sempre de carro por todo o lado, tinha uma carrinha e fizemos a Europa toda de carro. A sério? De França e Espanha? Tudo, é óbvio, e França também. Até Auschwitz. Auschwitz, acho que é um momento de marca. Até a Polónia, meu Deus, foi. Grandes. Acho que devia ser um local de visita obrigatória. É um espaço que me marcou para a vida. Olha, Cláudio, e se calhar hoje mais que nunca, sim, que estamos a assistir a memória é curta. Perigosamente estes ressurgis das extremas-direitas e dos populismos, não é? E portanto, era importante não perder essa memória. É verdade. Muito, muito importante. E trabalhaste também com a minha amiga Patrícia Reis, estiveste na revista Egoísta, foste produtor. Sim, trabalhava com a Patrícia, com quem eu gosto muito e com quem aprendi muito. Com um grande projeto. Com quem aprendi muito, foi um prazer. Sim, foi um prazer enorme estar 10 anos a trabalhar com a Patrícia. E tínhamos outros projetos também culturais, editoriais. E foi uma boa escola. Este teu contacto com o Eduardo Lourenço, quando ele estava em França ainda, foi nessa altura, por causa da Egoísta? Foi, porque ele pedia texto, ou ele mandava texto? Ele escrevia, mandava por fax. Meu Deus. Depois eu conseguia decifrar bem a caligrafia dele. Porque era difícil, era complicado. Sim, era. Já estavas habituado. Sim, depois ligava-lhe e ficava, professora, só tinha aqui 3 ou 4 dúvidas. Não sei, se é uma coisa rápida e tal. E ele depois, eu lia-lhe aquilo que já tinha decifrado e depois, nos casos de dúvidas, ele esclarecia-me e eram telefonemas e ele era sempre incrível. E depois, mais tarde, quando eu já estava em Portugal, nunca faltou uma exposição que fiz de fotografia. Ia sempre. Um amigo leal, incrível. Muito bem, estiveste interessante no Fluor, neste ateliê de design. És uma pessoa como já estamos a perceber, com 1000 projetos. O ateliê 004, por exemplo. Tu não tens medo de arriscar, o que é muito engraçado. E fala um bocadinho deste teu fascínio da fotografia. Eu tenho aqui que já tens isto há 27, 28 anos. Como é que nasceu? Por causa da tal máquina do pai e tu... Porque é um dia de passares do tirar fotografias ocasionais para eu quero fazer fotografia artística, quero fazer exposições, quero mostrar isto a toda a gente. Sim, não sei, essa máquina do meu pai era uma Yashica que ele nem sempre me emprestava. E eu acho que misturando essa paixão pela imagem e a vontade de viajar, acho que foi a junção dessas duas digamos, áreas que me levou a este caminho. E depois também isso era uma área que me permitia também juntar a área editorial, não é? Ou seja em revista, seja em livro. Sim, e hoje no cima diriges uma coleção exatamente da PH, na Imprensa Nacional, exatamente sobre dedicada à fotografia e aos grandes fotógrafos. Aliás, é assim que eu vou parar à Imprensa Nacional. É por via dessa coleção? Tinha feito uma proposta tua? Sim, fiz uma proposta na altura ao Duarte Azinheira. A coleção PH? Sim. Tinha montado um projeto que tinha um conjunto de números com autores para escrever sobre esses fotógrafos, como é que era o mercado editorial da fotografia em Portugal e na Europa, como é que funcionava o meio da fotografia.
E felizmente o Duarte Azinheiro acolheu a tua sugestão. Sim, que é uma pessoa que eu prezo muito. Incrível. E que tem uma visão para a cultura, pronto, que eu acho que eu tenho um grande reconhecimento e uma admiração por o Duarte, e ele na altura, portanto, acolheu essa ideia. E depois começámos a fazer outros projetos e hoje em dia, pronto... Uma coleção que exato. Você já tem quantos? 15 volumes? 14 títulos editados. Sim. E quer dizer, o 14º está na calha. No prelo. Não, é uma grande coleção a pegar, e íamos falar no fim, quando falássemos das edições, porque também faz parte, mas é uma grande responsabilidade, não só porque é a única que há assim vocês têm percorrido todos, os Blockfusos, nos Lindos, por aí fora, toda a gente, Helenas Almeidas, ao longo dos vossos números, como é uma coleção que dá um trabalho insano. Eu tenho sempre ideia, quando vejo uma revista de fotografia ou um livro de fotografia, os autores dizem-me sempre, não calculo que eu tenho que ir para a gráfica e aquilo tem que... A restituição das cores e não sei o quê, não é um livro que a gente manda, um romance, e aquilo fica na gráfica durante a noite a fazer. Não, vocês têm que ter um cuidado extremo com aquela edição. Cada um daqueles livros... É muito graficamente cuidado, tem que ser. Cada um daqueles livros demora cerca de um ano a fazer. Meu Deus. Pelo trabalho de edição, de escolha, de seleção, de investigação que tem. Também há isso, não é? Claro. E depois, obviamente, eu acompanho todo o processo até à impressão e vou à boca de máquina a acompanhar o trabalho, e tenho a sorte também de trabalhar no caso da série PH, com um designer que é o Paulo Condés, que tem muita paciência. Nós fazemos dezenas de versões até chegar à versão final, porque é um trabalho... Em cada número, em cada... Sim. Sim, é muito, muito trabalho. Mas hoje em dia é uma série que já é mais habitual e mais mecânico. Não, são sucessos, já temos os livros à venda no Japão, por exemplo. Incrível. Vocês, é bilíngue a coleção? Não é? Inglês e português? Sim. Acontece-te números mais complicados que outros, no sentido em que alguns têm que ir para trás 3 vezes até aquilo vir como vocês gostam, e há outros que foi um bocadinho mais fácil? Por exemplo, que seja muita cor deve ser mais complicado do que seja preto e branco. Não sei, depois faço ideia. Depois de ir à boca de máquina, quando se está a acompanhar o trabalho, e portanto, já há um trabalho prévio, portanto, em 2 dias fica impresso. É? Sim. Então, vá lá, então é mais rápido do que eu pensava. Mas fica impresso porque tem um conjunto de trabalho prévio. Sim. Meses. Impresso, não, depois fora o acabamento, até, mas 2 dias fica impresso. Para ti, fotógrafo, Cláudio, que fascínio é que tem esta 8ª arte? O que é que torna a fotografia tão única em relação às outras artes? Não, o poder da imagem é um poder forte, não é? Como sabemos, mas eu prefiro olhar para a fotografia como para as outras artes, como para as outras áreas, e tentar sempre cruzá-las, ou seja, não olhar para a fotografia stricto sensu, não é? Ou seja, prefiro fazer essa abordagem cruzando-a com a música, com a literatura, ou seja, haver esse cruzamento com outras áreas, porque acho que nos enriquece a todos ter essa abordagem. Eu ia dizer o teu estilo, não sei se bem tens um estilo, mas este de cruzar territórios e cruzar as artes é muito a tua onda, digamos assim, outras realidades, e não apenas com outras artes, como tu dizes, tem sido uma coisa essencial no teu trabalho. A pintura e a literatura. Agora estou a lembrar daqueles quintetos que fizeste, cá está, com o Dar Lourenço, ou os Senhores do Bairro com o Gonçalo M. Tavares, esta trindade que fizeste com a mensagem do Fernando Pessoa. No fundo estás a explorar também esta não fronteira da fotografia. Para ti na fotografia não é captar o momento e acabou, o momento estático, é muito mais do que isso. Sim, eu tenho um processo que tem a ver ando sempre com cadernos, com muitos cadernos e com uma caneta, ou com caneta, várias, e é um processo de muita pesquisa e de ensaios. Quando vou fotografar já tenho o processo bastante definido na cabeça. Trabalho mais por conceitos. Com esboços, esquemas, notas. E com conceitos, e depois quando tenho o conceito mais ou menos definido é que parto para a ação de fotografar. Para captar mesmo a fotografia. Tu dizes mesmo, é uma frase tua, a fotografia para mim é quase o oposto da ideia do instante decisivo. Sim, é verdade. Porque é muito mais do que isso. E queres contar histórias? As fotografias têm sempre uma mensagem ou assim, ou não? É só o teu olhar? Não tem, sabe? Bem, eu vinha preparado para falar do plano editorial da imprensa nacional, mas pronto, é que eu não gosto. Eu é mais bolos. Não, mas eu não podia ter-te aqui, Cláudio, desculpa, és editor de uma coleção de fotografia única, e és fotógrafo profissional, estás ligado às salgadeiras, estás ligado às exposições, já fizeste tantas, tinha que aproveitar como artista também. Claro, não, também estás aqui por isso, que o Eduardo faz fotografia foi um desastre. Não, mas com gosto. Mas pronto, o processo e os trabalhos que vou desenvolvendo partem sempre de conceitos.
Por exemplo, a última exposição que fiz, que se chama Sarkis, é uma homenagem aos criadores. Tem uma parte que é um tributo à música, um tributo à literatura, um tributo ao cinema e um tributo às artes visuais, ao desenho, à pintura. E depois, a partir dessa ideia que tenho, é que tento materializar a imagem, portanto, aquilo que a priori defini. Esta coisa, isto é um clichê dos os pintores serem, os fotógrafos serem pintores frustrados? Eu costumo dizer, eu pelo menos assumo essa minha parte, não tenho problemas em assumir isso, sim, já disse isso também uma vez. Não é? Que é mesmo? Mas gostavas, no fundo, terias gostado de ser pintor também? Nunca não penso nisso. Não penso nisso, para mim esse exercício do esboço é só para materializar a ideia. Mas, como se fosse um storyboard, um filme. Sim, mas não sei desenhar, não sei nem desenhar nem pintar. E outro clichê, uma imagem vale por 1000 palavras ou não? É discutível. Identifico-me com o outro, com o primeiro clichê, este menos. Nem tanto. Menos. Valorizo muito a palavra, como uma música, como uma imagem, como... Já tiveste exposições em vários países. Em 2008 foi a tua primeira nas Salgadeiras, esta galeria, que aliás és representado por ela aqui. Ela mudou aqui para os Estados Unidos da América, não é? Está aqui agora perto, aqui em Alvalade. Tiveste várias exposições lá, quase ano sim ano não vais ter lá exposições. É quase como se fosse a tua segunda casa, como tu dizes. Tem este projeto muito giro do Galerista por um Dia, uma coisa muito curiosa que eles têm, de convidar pessoas de outros territórios e definir o seu percurso e tal. Mas tem esta coisa muito gira também da tua filha, que nasceu, que tens um grande orgulho, que já hoje levas ao snob, como o teu pai te levava. Isto é uma herança que vai passando. A tua filha que nasceu na altura, quando inaugurou a tua primeira exposição lá. Bem, fizeste o trabalho de casa. Não, é verdade. A história é incrível. A primeira exposição que fiz, há uma anterior numa outra galeria que já não existe, que era a Iosefos. Isso foi em 2006, 2007, por aí. A primeira da Salgadeiras é que foi lá 2008, sim. E na altura com convites em papel, que se mandavam por correio, não sei, com muito tempo de antecedência. Sim, não podias estar a mudar. Na altura, a Ana Matos, que é a galerista, atualmente a minha mulher, mas na altura era só a minha galerista, perguntava, mas vê lá se a tua filha não vai nascer nessa altura. Não, há aqui 3 semanas de diferença, não há problema. Pronto, só que antecipou-se. E nasceu. Naquela manhã, às 7 da manhã do dia da inauguração. E eu fui... Então como é que tu podias estar na inauguração ao mesmo tempo que estavas na maternidade? Não podias? Não, então, ela nasceu de manhã, a inauguração foi ao final do dia, passei o dia na maternidade, fui a casa, tomei um banho. Põe lá um papel a dizer, volto já, fui ser pai. É verdade. Isso é extraordinário. Eu achei isto lindo. E depois, já cheguei, já sou pai. Pronto. E assim foi. Tanto foi um momento, não consigo repetir. Ela tem agora... Ela tem 16 anos agora? Vai fazer 17. E também já tem alguma coisa de artes? Vai contigo ver exposições e viajar? Adora. Ela disse uma vez uma frase que eu não me vou esquecer. Ela vai seguir ciências, investigação, medicina, nessa fase. Mas sempre disse-me uma vez uma expressão que foi: eu sei que não vou seguir artes, mas as artes não vão sair da minha vida. Giro. Adoro. Tem imenso orgulho isso. Sim. Vai ver exposições, vai ver, e às vezes pedem. Agora o último espetáculo da Companhia Nacional de Bailado foi algo que diz, não fomos ver o último, temos que marcar para ir ver, portanto já está completamente apanhada com ela. Exato. Felizmente. Muito bem. Tu também, feiras de arte é uma coisa que tu fazes muito, tu és produtor cultural, estiveste neste outro lado do desenho, da Drawing Room, por exemplo, há uns anos. Em maio passado estiveste na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, por exemplo, mas aí também já foi parte da edição. Com a Imprensa Nacional, sim. Exatamente. Onde apresentaste aquela coleção das comunidades portuguesas, por exemplo, que foi criada já há 4 anos. E como produtor cultural também eu lembro disto, isto não é um cachimbo, eu lembro logo, percebi que isto era o N'est pas une pipe, eu lembro do Magritte, deste belga, o mapa das artes e que tu editaste, muito curioso. Isso ainda existe e vai ser atualizado ou não? Sim. O mapa com todos os espaços de arte contemporânea em Lisboa, isto é uma coisa muito útil. Existe, eu não tenho estado muito presente na associação. A associação Isto Não é um Cachimbo, de qual eu faço parte, não tenho tempo neste momento, o dia só tem 24 horas. Claro. Mas é um projeto que existe, que é coordenado também pela Ana Matos, por mim, por um conjunto de voluntários. E de pessoas que têm também essa paixão pelas artes. Durante 10 anos organizámos um evento que era o Bairro das Artes, que era um evento que agregava galerias, museus e inaugurações simultâneas. Existe mapa das artes, é uma coisa que fica também. Sim, ainda existe a versão digital e a versão em papel, que penso que estará para sair a nova versão. O ano passado imprimimos, há 2 anos, 45 mil exemplares. Isso é incrível. Sim, e que distribuímos por todos os espaços de Lisboa. Das agendas culturais da Câmara, e esse tipo de coisa devia estar, não é?
E então és diretor editorial, é isso que vamos falar já a seguir quando falarmos das edições da série PH, da Imprensa Nacional, onde o Jorge Molder, o Paulo Nusolino, a Helena Almeida, o Fernando Lemos, o José M. Rodrigues, o Jorge Guerra, o Ernesto Sousa e tal, têm estado a ser editados estes livros, já vão em 14, 14º, se não me engano, está quase a sair. Em 2011 tiveste esta colaboração também com o Museu da Casa da Moeda, certo? O Museu Casa da Moeda é um projeto de museologia digital, que também é, ou seja, que faz parte da unidade que eu dirijo, de edição e cultura. E aí foi o Duarte que convidou o Duarte Azinheiro sim, na altura, para sim. colaborar. E na altura, ou seja, a coleção é a maior coleção de numismática em Portugal. Tem, neste momento, quase 60 mil peças, entre medalhas, moedas, cunhos, gesso, etc. Exatamente. Sim. E na altura já existia o Museu do Dinheiro, do Banco de Portugal, que tem em exposição permanente várias peças do Museu Casa da Moeda, e não fazia sentido uma outra instituição pública replicar um museu que tinha a mesma temática, sendo que seria redundante. Por isso fez-te uma coisa digital. Sim, e neste momento dessas peças, 15 mil estão fotografadas em alta resolução, estão disponíveis online, as pessoas podem fazer zoom às peças. Portanto, e depois é um museu, sim, é um museu digital, mas tem as valências do museu físico, tem serviço educativo, tem edições, tem exposições temporárias, fazemos peças para outros museus para fazer exposições temporárias. Muito bem lançado, e uma boa ideia também, para honrar também esta instituição. Acabámos mesmo agora de falar do Mapa das Artes. Lisboa tem uma boa dinâmica cultural, Cláudio? Felizmente tem. Todos os dias temos muitos espaços bons e ativos de arte contemporânea neste aspecto. Sim, de arte contemporânea, mas com uma programação transversal em diversas áreas, na música, na dança, nas artes visuais, sim. Sinto-me bem e feliz por Lisboa ter esta dinâmica. Morar aqui. Levas a vida a correr, tens 1000 projetos em mãos sempre. De vez em quando tentas ter alguns momentos de paragem. O que é que tu fazes para parar? Pegas no teu filho e vão dar voltas. Criei um espaço na Azinhaga do Ribatejo, que é uma aldeia. A terra do José Saramago? A terra onde nasceu o José Saramago. Ou seja, exatamente para ter esse tempo e esse espaço. Mas como não tenho feitiço para estar muito tempo parado, já criei um projeto cultural lá, que se chama PIPA, Programa da Imagem e da Palavra da Azinhaga, que cruza, por um lado, a palavra obviamente com o Saramago, e o Carlos Relvas, que é da Golgã, que pertence ao Conselho da Golgã, que é um museu. Sim. Portanto, criámos um projeto lá. Que temos mas também... que as pessoas querem saber coisas e iniciativas tens um site? Azinhaga.com. Registámos o nome da aldeia. Azinhaga.com ou .pt. Agora, pronto, sim, as pessoas procuram. Sim. Em Azinhaga, na net, lá tem as iniciativas todas. Muito bem. Estamos então com a Imprensa Nacional. Quando eu digo editor da Imprensa Nacional Casa da Moeda, estou a dizer bem ou devia dizer só és editor da Imprensa Nacional? Então, sim, eu sei que é tudo junto, mas aqui são valências diferentes, não é? A empresa chama-se Imprensa Nacional Casa da Moeda e é uma empresa, portanto, que se fundiu em 1972. Portanto, existia a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda. A Imprensa Régia vinha desde... Essa é que tem 2 séculos e meio e tal. Sim, e a Casa da Moeda... Essa tem 700 desde o século XIII. Portanto, e em 72 fundem-se e dão origem àquela empresa que temos hoje, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. E NCM. Sim, e NCM. Sim. Nós usamos a Imprensa Nacional porque digamos que é a marca editorial e cultural da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Na realidade ou seja, como temos outras marcas na empresa, como temos o Diário da República, como temos a Casa da Moeda, como temos as contrastarias, não é? Porque a empresa é uma empresa bastante versátil com os... Sim, exatamente. Sim, e que neste momento exporta cartão de cidadão, passaporte, moeda, visto de Schengen. É isso que eu ia dizer, as moedas, eu li aqui, por acaso, por curiosidade, que cunha as nossas moedas, mas não só as nossas. Isto quer dizer o quê? Há encomendas de outros países, façam aí euros para a Eslovénia ou para... Exatamente, sim. Ou seja, neste momento a exportação já representa uma boa parte. Sim. O ano passado, sim, dados de memória, penso que fechámos o ano com 139 milhões de euros de faturação. Desses, penso que 22 milhões foi para a exportação. Só da parte das moedas? Não, moeda, cartão de cidadão, passaporte. Mas também fazemos cartões de cidadão para outros países? Sim. Não sabia. Ou, por exemplo, ganhamos um concurso. Esta coisa de segurança, como é que se diz? Gráfica de segurança. Sim. Porque hoje a empresa é uma empresa que aposta muito em tecnologia, aposta muito em inovação, tem um prémio de inovação no valor de €1 milhão em Portugal com as universidades. Portanto, daí, por exemplo, eu ia dar esse exemplo do... Em que campo? Ou seja... Pode ser várias coisas? Sim. Ou seja, tem havido... o prémio é atribuído anualmente
e depois a ideia é que o projeto ganha, seja implementado, pronto, para ajudar a concretizar essa ideia boa. Estava aqui a ver uma coisa do Alvará Régio de véspera de Natal, 24 de dezembro de 1768, que diz a criação de uma oficina tipográfica que pudesse fazer-se útil e respeitável, isto ipsis verbis, pela perfeição dos caracteres e pela abundância e asseio das suas impressões. Isto é maravilhoso. É verdade. E temos desde logo, portanto, a fundação da Imprensa Nacional é dessa data, de 24 de dezembro de 1768, e na nossa biblioteca, na Imprensa Nacional e na Rua da Escola Politécnica, temos cerca de 22 mil títulos, e os primeiros, editados por nós, são logo desde o primeiro semestre de 1769, precisamente. Começaram logo em força, impressionante. E pronto, fazem esta produção dos documentos de segurança, a carta de condução, e o cartão cidadão, o passaporte e tal, esta autenticação também dos metais preciosos, o Diário da República, obviamente, e depois estas obras fundamentais, é isso que estamos a falar também, da cultura portuguesa, além da cunhagem de moedas e tal. É muito curioso isto, Cláudio, no fundo estamos a falar de conciliar a tradição, a reserva da cultura, com a inovação, porque é uma aposta também muito grande da imprensa nacional, a inovação estão sempre com os olhos em frente está presente a apoiar estes projetos no nosso ADN, assim como a cultura. Nós costumamos dizer que há 250 anos que apostamos na cultura, pelo menos no caso da imprensa nacional. Exatamente. E é muito curioso porque há coleções mesmo de autores que estão um bocado esquecidos, e então vamos ressuscitá-los, entre aspas, isso é muito giro. Sim, esse é o nosso papel. Os editores comerciais não fazem isso, não é? Sim. Às vezes sabem que não vão vender tanto para compensar isso. Nós temos precisamente esse papel supletivo em relação aos editores privados, não é? Aliás, muitas destas edições são feitas também em coedição com editores privados. Ou seja, sim, também acontece, não é? Sim. Por exemplo, aquelas das crianças com o patológico, que é muito giro. As coisas para os miúdos são giríssimas. A Granta com a tinta da China, as obras completas do Nemésio com a Companhia das Ilhas nos Açores. Portanto, há vários casos em que nós fazemos essas parcerias. Sim, exatamente para poder permitir que essas obras cheguem ao público e, se calhar, se fosse... Portanto, porque muitas delas não são rentáveis, não é? Então precisamos dar este apoio. Para assegurar essa tal reserva de cultura, e é muito importante. E há outra coisa que é a orientação muito clara sempre da imprensa nacional como serviço público, portanto, independentemente dos regimes, porque vocês atravessaram a monarquia, a República, o Estado Novo e agora a democracia, e nunca pararam, nunca parou no tempo, quer dizer, teve-se, não é? Sim. Conseguiu sempre provar-se e mostrar-se que era importante continuar a exercer, e continuaram. A importância desta edição de serviço público é fundamental. Nós, por exemplo, este ano, além de, obviamente, mantermos todas aquilo que são as edições críticas, não é? De Essa, de Pessoa, Camilo, Garrett, etc., vamos tendo projetos que também asseguram essa continuidade, independentemente do regime em que estamos. Não é? Há outra coisa muito curiosa que eu também acho que vocês fazem muito bem, que é a atenção aos mais novos. Muitas vezes têm edições que explicam... para os mais novos, os públicos mais jovens, o que poderia ser mais chato. E vocês fazem isso muito bem. A Assembleia da República, a Presidência, o Serviço Nacional de Saúde, as instituições, as vidas dos políticos, cientistas, dos escritores, todas estas coleções, que são variadas, para mim é um serviço público muito importante. Levar aos miúdos a ter como um grafismo surpreendente, diferente e não sei o quê, muito atrativo, estas vidas e estas instituições que podiam ser uma coisa chata, mas vocês fazem de uma maneira muito... agradável, que para os miúdos é bom e não perderam esse norte. Foi uma ideia do Duarte Azinheira e que ele lançou isto, portanto, as primeiras conversas penso que foram em 2010, eu ainda não estava na casa, e neste momento temos 3 coleções ou 3 áreas infanto-juvenis. Por um lado, as grandes vidas portuguesas, que são pequenas biografias ilustradas de grandes figuras da nossa sociedade, de cultura, e que eu diria que são livros infanto-juvenis, mas mas são para todos os públicos. Estamos sempre a aprender com aqueles livros. E, aliás, alguns deles há incluídos até no Plano Nacional de Leitura. Então, sim, praticamente todos. Neste momento temos 140 livros no Plano Nacional de Leitura, não só infanto-juvenis. Exatamente, incrível. Aliás, o ano passado conseguimos colocar um dos livros de fotografia no Plano Nacional de Leitura. Foi? Foi. Boa. Desta coleção PH? Da PH. Boa. Mas depois temos também... Excepcionalmente bem escrito. Não, mas por exemplo, este ano das grandes vidas portuguesas, vamos ter a Natália Correia, por exemplo, vai ser este ano, não é? Vamos. Tínhamos previsto também o da Paula Rego, vai ficar para 26, e vamos fazer o do Carlos Paredes, porque estamos a celebrar o centenário do Carlos Paredes. Mas depois temos todos esses livros infanto-juvenis, são os que convidamos um autor
para escrever e um autor para ilustrar, e todos eles têm uma linguagem que não é infantilizada, ou seja, é muito rigorosa, eles são sempre validados do ponto de vista científico ou técnico por uma entidade exterior a nós. Uhum. Tem esta preocupação também com a formação pedagógica e cívica, nomeadamente, estamos a falar ainda já agora dos infantos-juvenis, começámos por mais novos, a mitologia, que é uma coleção do Museu da Casa da Moeda, por exemplo, cá está, o Diário da República, o que é o SNS, o que é o Terremoto, o que é ser Presidente da República, isto são tudo edições já do vosso plano para este ano. Para este ano. Sim. Porque alguns desses livros entram na coleção do Museu Casa da Moeda, onde já temos o Lince Ibérica, a Águia Imperial, o da Zoologia, a etnografia, etc. Este ano vamos ter um sobre mitologia, que está praticamente pronto, e que recomendo. Giro. Depois temos um conjunto de outros que têm a ver com temas de cidadania, que saem fora dessa coleção, onde temos, por exemplo, este da importância, aproveitando que estamos a celebrar os 45 anos do Serviço Nacional de Saúde, fazer um livro infantil-juvenil sobre esse tema. Sim. E eles ouvem os pais e as televisões a falar toda a hora disso, já agora ficam a saber de uma maneira mais didática, mais pedagógica, o que é que isto é. Também é engraçado porque tem esta coleção também Arte Nossa, que é uma coisa muito engraçada também para os miúdos. Este ano vão ter 2 volumes, não é? O Amada e Josefa Dóbeis. Além desse, vamos ter também um outro. Uma coleção nova. Sim, essa coleção. Temos várias coleções novas, não sei se posso aproveitar para. Claro, podes e deves. Então, além da Arte Nossa, que também vamos, que é no segmento infantil-juvenil, vamos ter uma coleção nova dedicada à dança, coordenada por Gesta Esportes. Vamos ter uma coleção nova dedicada às marcas portuguesas, ou seja, ao património das marcas, não é? E vamos começar com o primeiro volume este ano, é uma coleção coordenada por João Campos. Vamos ter temos uma coleção de joalharia que lançámos o primeiro número ano passado, vamos ter um segundo número. Vamos ter uma coleção nova também sobre textos da segunda metade do século XX, coordenada pelo Pedro Adão e Silva, que se chama Portugal, Lugar Onde. E vamos lançar também uma coleção de arte bruta em parceria com o Manicômio. Portanto, são tudo novidades para este ano e que estão já na calha. Esta nova coleção que tu falaste, do Portugal, Lugar Onde, sobre, no fundo, a sociedade portuguesa da segunda metade do século XX, do Pedro Adão e Silva, que já falaste, vai começar com este Ricos e Pobres no Alentejo, não é? Sim, uma sociedade rural portuguesa, do José Cotileiro, que, se não me engano, é uma reedição que já tinha saído no Livro Horizonte há 20 anos. Exatamente, são tudo textos que já não estão disponíveis. Cada um desses livros vai ter um ensaio introdutório, um prefácio, que contextualiza a importância desse livro aos dias de hoje. Esta, por exemplo, estou a falar agora dos editores, é uma coleção também nova, não é? Esta com o Jorge Reis Sá. Sim, essa é uma coleção também que tem... Eu tenho que falar isto porque o primeiro volume é logo sobre a Guilhermina Gomes. Eu adoro a Guilhermina Gomes, esta historiadora com o curso de editores, tirou em Stanford 40 anos de Guilhermina história. É uma referência, não é? Portanto, do Círculo de Leitores e agora no Grupo Porta Editora, temas e debates. Essa é uma coleção também que temos particularmente gosto em que ela já está numa fase de edição e que venha a ver a luz do dia, como se costuma dizer. E começamos com o Guilhermina, a seguir vamos ter o Zefrino Coelho, e a ideia é valorizar o papel do editor, da função do editor, e neste caso, como temos feito isso com os fotógrafos, neste caso, o papel do editor enquanto... Muito curioso, o Zefrino então segue o agente fundamental. Exatamente, a piedade também há de ser... Não, por aí vão ter muita gente para tocar, claro que sim. Na dança, estava a falar desta equação da dança com o dos Gesta Esportes, já agora dizer que este ano deve ser este Dança e Política no século XX da Maria João Castro, não é? Mas estou muito curioso com este Dançar para o Terceiro Reich, isto é incrível, os bailarinos modernos e o nazismo de Laure Gilbert. Sim, isso é uma tradução. Nós, obviamente, há alguns dos títulos que temos vindo a publicar que são... por não haver esses textos disponíveis em português, temos esse cuidado e essa preocupação, e sim, acho que vai ser uma coleção que também vai marcar a história da dança em Portugal. Isto é uma lista grande de 75 novos livros que foram anunciados, que se vai juntar aos tais 2000 títulos ativos que vocês têm no catálogo da Investigação Nacional, incluindo 500 livros digitais, 10 audiolivros, o que vocês têm disponível, que é extraordinário. Estou aqui a ver esta literatura portuguesa, os clássicos, que é engraçado porque os portugueses em geral, Cláudio, na tua ideia, têm apreço pelos seus clássicos ou não? Ou é assim, deviam ter mais? Sim, muitos deles também são de leitura obrigatória nas escolas, não é? Pronto. Mas se não fosse isso, e depois perdeu-se muito. Mas depois eu acho que mais tarde
Sim. Quando a pessoa depois lê, portanto, volta... Sem ser por obrigação. Sim, exatamente, volta aos clássicos eu também tenho noção disso, com outro prazer. Mas queria, já que falaste nos audiolivros, queria só partilhar. Nós temos os audiolivros são, além dos tais 500 livros para descarga gratuita em PDF que temos no site da Imprensa Nacional, temos também um conjunto de audiolivros e muitos podcasts. Os audiolivros gravámos já 2 este ano. O Júlio Diniz, não é? As Pílulas do Senhor Reitor de Júlio Diniz, já está disponível no site. Lido por quem? Pelo Bernardo Mendonça, sim, do Expresso, e que tem aquele podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Extraordinário. E esse já está disponível no site, e vamos colocar também durante a próxima semana As Memórias de um Doido, do António Pedro Lopes de Mendonça, que foi lido pela atriz Maria João Pinho e gravado. Boa. Isto, e também já lembrar que quando foi a própria pandemia, vocês disponibilizaram quase 500 títulos para descarga gratuita nessa altura, não é? Sim, a ideia foi como é que nós... Nasceu aí também essa... Nasceu aí, precisamente, como é que nós, estando fechados, as livrarias estavam fechadas, exatamente, continuamos a cumprir a nossa missão de serviço público e chegar com estas edições às pessoas. Acordámos com muitos dos autores, com alguns dos autores, pagámos os direitos de disponibilização e começámos a disponibilizar os títulos gratuitamente. Que obra ou que autor, Cláudio, que tu ainda gostavas de publicar? Muito. O que é que tu perdes de vez em quando ao Duarte, mas ainda não conseguiram? Há assim algum autor mais icónico que disseste, não, eu adorava publicar uma coisa deste homem, diga lá. Não, nós temos de ter este cuidado de, e há bocado referi isso, de ser uma editora supletiva em relação aos editores privados. Não é? Sim. Há vários autores que nós gostaríamos de publicar e temos, por exemplo... temos esse cuidado de, por exemplo, publicar as obras completas de um determinado autor, não é? Independentemente desse autor ter o título A, B ou C publicado por as suas editoras, não é? Sim. Por exemplo, este ano vamos começar as obras completas da Maria Isabel Barreno. Uma das Marias. Sim. Possivelmente, até poderemos vir a publicar outras obras completas de autores que estejam publicados pelas editoras. Isso não tem, portanto, esse complemento das obras completas será sempre feito em paralelo com as edições desses grandes nomes da nossa literatura. Podem estar noutra editora privada, claro. Agora estava aqui a passar os olhos por outros, por exemplo, aqui na coleção dos designers, da coleção D, dos designers portugueses, coordenada pelo Jorge Silva, a Alda Rosa e o Armando Alves são 2 volumes que vão sair. E nesta J é que tu falaste, era da joalharia, não é? Exatamente. Cristina Filipe. Sim. Vai sair o segundo volume sobre a Alexandra Serpa Pimentel, que é também joalheira, e que vai sair também ainda este ano. Alguns destes, apesar de ser algum nicho, esta questão também da fotografia, da tua série PH, apesar disso, vocês têm alguns destes já em segunda edição. Da PH, em segunda edição está o Molder, o Nuzolino, a Helena Almeida, o Blau Fuchs. E tem outros cotados. Tem números cotados, que é incrível. O Nuzolino não está disponível, vamos fazer uma terceira edição, já combinámos fazer uma terceira edição. Este ano é o Gerardo Castelo Lopes, que vai ser Gerardo Castelo Lopes está praticamente pronto, Almeida. E a Patrícia Almeida, que acho que é uma justa homenagem ao trabalho da Patrícia Almeida. Não está imenso orgulho editares isto? Tu cresceste a ver as imagens desta gente? Para mim, ou seja, eu estou felizmente a ter o acesso ao espólio ainda agora, portanto, no caso do Gerardo Castelo Lopes, poder ter o acesso a tudo, os negativos todos, a família tem sido de uma disponibilidade enorme. Nunca recomendas ou nunca lhes pedes que eles não deviam entregar isto ao Instituto Português de Fotografia ou uma coisa assim mais por questões de preservação, que às vezes as famílias não guardam nas melhores condições. Sim, é um tema que tem sido recorrente e acho que posso partilhar isso aqui, mas não me quero adiantar, mas com o filho do Gerardo Castelo Lopes, que o espólio está todo em Paris, falei com ele e, portanto, ele concordou e o espólio vem para Portugal. Boa. Sim. Isso é bom, que assim não se perde. Esta reserva também é feita... Já é uma parte da tua função, mas também é importante. Porque sim. É fundamental. Sim. Claro que sim. Porque permite a investigação, permite o tratar daqueles espólios que, pronto, dois para amanhã depois poderão ser investigados, expostos, trabalhados. Falámos de muitas novidades, são 75 ao todo. No site da Imprensa Nacional podem-se consultar também as coisas que aí vêm, deve haver uma lista das coisas que vão saindo. O Estado devia apoiar ainda mais, no nosso tempo está a acabar, Cláudio, é só um bocado esta ideia, os hábitos de leitura. Podíamos ter ainda mais, se fosse Ministro da Cultura ou da Literatura, qualquer coisa assim, por um dia ou 2 dias, tomavas uma medida que fosse importante para as pessoas lerem mais miúdos, mais crescidos. Como é que farias alguma coisa que não está a ser feita?
Não, a formação de todos nós passa por dois eixos principais, parece-me, a casa e a escola. Se tivermos bons professores e tivermos boas referências em casa, livros, por exemplo, todos acho que teremos condições para as pessoas lerem mais e estarem mais Eu tenho tido a sorte de ter tido bons professores ao longo da vida, valorizo muito a função do professor. Sim, muito importante. E portanto acho que termos bons professores e boas referências em casa é essencial para ganhar esses hábitos. Sim. Muito bem, Cláudio Garrudo, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui, também em nome da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, todas estas edições novas. Fica combinado que passas a vir todos os anos para falarmos disto e, mais uma vez, uma última referência só, tens aqui Sim, trouxe-te uma prenda que é em primeira mão? Em primeira mão, ainda não está sequer nas lojas, é um livro da coleção Letra Poema, que são dos letristas portugueses. Este é sobre do Reininho, não é? Do Reininho, que se chama Sonhetos e oferece Sonhetos. Fica aqui como oferta. É a série Letra Poema, muito bem. Enquanto invento algum sentido, já do Miguel Araújo também, é outra edição que vai sair. E então este Sonhetos então do Rui Reininho. Muito bem, está entregue. Bem-ajas e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.